Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão ontem. Como eu disse, foi a primeira de algumas que vão acontecer. A gente vai tentar fazer isso sempre uma vez por semana para a gente poder ampliar esse contato. Acho que é muito válido. A participação de vocês ali ontem foi legal demais. Apesar de ter sido naquela condição do por escrito, né? Mas ainda assim é muito válida e a gente vai tentar também ampliar este contato para algo assim do porte de um Meet, por exemplo. Vamos averiguar se a gente consegue, se vai ser legal, mas por enquanto é aquele tal negócio. Em time que está ganhando não se mexe. Então, como a gente está funcionando bem aqui com o YouTube e o Google Classroom, então vamos prosseguindo aqui nas nossas aulas, nas nossas trocas. E por falar em troca, quando a gente pensa em semiótica, a palavra troca, diálogo, discurso, potencialidade dialógica, discursiva e também no sentido de compreensão de novas ideologias, difusão dessas novas ideologias ou de velhas ideologias, enfim. Quando a gente fala de semiótica, tudo isso se circunscreve ali, dando uma base para a palavra semiótica. A palavra semiótica que ela por si só ela contém uma significação de difusão de alguma coisa, distribuição de alguma coisa. Então, no cerne da questão, a gente tem que entender o seguinte: existe a noção de imagem, a noção de representação e a noção de difusão de tudo isso. Então a gente pode pensar que a semiótica é uma... Eu já falei isso para o Décio Pignatari, que inclusive é um dos poetas lá do concretismo brasileiro. Eu mostrei naquele vídeo alguns poemas dele. Para o Décio, a semiótica é uma ciência que nos ajuda a ler o mundo. E hoje em dia, neste mundo tão, vamos colocar assim, repleto de facilidades imagéticas, tudo isso pode também trazer uma problemática, porque onde a gente tem muita facilidade, toda essa facilidade pode se transformar numa grande dificuldade a posteriori. Deixa eu me fazer entender. A internet, por exemplo, ela veio para nos auxiliar, nos ajudar. O que seria da gente sem a internet, não é verdade? Mas ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também perturba. Porque ela faz com que nós nos tornemos, muitas das vezes, pessoas preguiçosas. A gente não precisa, por exemplo, vamos colocar no seguinte termo, dominância do idioma, se é que isso é possível, se é que a gente consegue ter dominância do idioma, mas enfim. Caramba, que barulhada. Vocês me desculpem. Gravar vídeo tem dessas coisas, mas enfim, faz parte do script. Bom, voltando aqui.
a internet, ela nos ajuda, mas também nos atrapalha, porque, por exemplo, quando a gente vai escrever algum texto no Zap, o texto ele já vai no Zap eu não digo, mas usando o Word, por exemplo, a ferramenta já vai corrigindo ali, né? Então é uma coisa que pode ser prejudicial também, né? Porque acaba fazendo com que a gente pense assim, eu não preciso conhecer a gramática, porque o Google vai me corrigir. Enfim, até bem pouco tempo atrás a gente não tinha esse comportamento. E são N questões, né? E todas essas questões, elas sempre estão envolvidas com o exagero de toda essa quantidade absurda de imagem que nos é jogada goela abaixo. A internet ela potencializou isso por demais. Vejamos um outro exemplo aqui. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dos escândalos dos atores norte-americanos que, vez por outra, a gente fica sabendo que um grande nome do cinema incorreu em abuso sexual, incorreu em crimes normalmente voltados para a questão do abuso mesmo, né? Enfim, até bem pouco tempo atrás isso não era empecilho para a carreira de nenhum deles. Porque, por exemplo, se saísse uma reportagem num determinado jornal, isso há bastante tempo, vamos colocar assim, na década de 80, por exemplo, se saísse alguma matéria sobre algum determinado ator que estivesse, sei lá, batendo na esposa, eu acredito que os agentes do ator tentariam de todas as maneiras ocultar o fato. O jornal poderia ser até mesmo recolhido e etc. Hoje em dia, com a internet, isso é algo impossível de acontecer, porque com a velocidade de disseminação das informações, das imagens que envolvem a dita informação, muitas das vezes ocorre que a carreira do ator X vai para o ralo. Então a gente pode pensar, a internet é uma coisa boa, sim, é uma coisa boa, mas também ela contém um elemento fatal. Um elemento fatal que envolve essa questão do exagero imagético no qual nós vivemos hoje em dia. Eu disse ontem para vocês, não sei se eu falei sobre isso, acho que eu falei, que para o Heidegger, Não, eu não falei. Para o Heidegger, o que marcou, quer dizer, não somente isso, mas um dos elementos marcantes da modernidade, um dos elementos fundadores da modernidade é a noção da representação, do exagero da representação. E sempre quando a gente fala de representação, temos que pensar em imagens e, obviamente, temos que pensar, trazendo a questão para o nosso tema, temos que pensar na semiótica, porque a semiótica é a parte da linguística que trata do tema das imagens, né? Essa coisa que eu falei no início aqui do nosso vídeo, a palavra semiótica vem do grego semeion. Semeion. Sêmen. Ou seja, fecundação, disseminação. A ótica de tudo isso.
a leitura que podemos fazer de tudo isso, não é? Como que a gente pode compreender a realidade, essa realidade brutal brutal e bárbara mesmo, bárbara de barbárie, essa realidade que hoje em dia é mais azucrina do que da folga. Como que a gente pode compreender essa realidade à nossa volta através das formas de comunicação visuais, por exemplo, no caso do cinema, no caso da fotografia, no caso da pintura e por aí vai. A literatura ela entra nessa questão também, obviamente, porque quando estamos ali lendo um conto, por exemplo, como é o caso do Sensine aqui do Roberto Bolanho, nós automaticamente estamos a gerar as nossas próprias imagens, né? A gente dá a mão para o escritor e a gente caminha junto com a criação literária ali, a gente realiza uma espécie de criação literária também. Nós, na condição de leitores, a gente realiza essa criação literária junto com o escritor. Então, eu acho assim, eu penso que para o nosso curso aqui é muito pertinente essa tentativa nossa de compreender todo esse mecanismo semiótico através do contato com experimentações das mais diversas e que vão envolver inúmeras modalidades de contato, de inter-relação. A semiótica através da literatura, como que ela se processa, a relação dessa literatura com o cinema, como que se processa, a relação dessa força da imagem semiótica através das pinturas, por exemplo, como que isso se estabelece, como que, sei lá, uma história em quadrinhos ela pode traduzir muito bem uma obra literária. A gente pode pegar uma adaptação, eu tenho uma adaptação aqui do Grande Sertão Veredas, que é incrível. Claro, não substitui o romance do Guimarães Rosa, não substitui. Mas em termos de uma nova tradução, uma nova possibilidade de releitura, né? E que ficou à altura do romance dentro da modalidade que ou seja, da modalidade história em quadrinhos. Essa modalidade história em quadrinhos que fez a transposição do universo rosiano para o gênero história em quadrinhos, essa modalidade, essa revista, ela ficou excelente. Então, por que não prestar atenção na mensagem que ela está transmitindo? Será que essa mensagem ela não agregaria um valor positivo à história original rosiana? É claro que sim. É claro que sim. Então a gente sempre vai esbarrar nesse quesito da expansão de conteúdos. E esse é o grande barato da semiótica. Um dos grandes baratos da semiótica é justamente a gente poder ter, né, essa expansão. É aquilo que o Voloshinov, cadê o Voloshinov? A gente estava falando dele ontem para vocês aqui, olha só. O Valentin Voloshinov. Deixa eu chegar para cá, porque senão a luz aí atrás de mim atrapalha. É uma questão que ele coloca muito bem, que é a questão da refração e do reflexo.
isso envolvendo a ideia do discurso em si, né? Da refração e do reflexo. A gente, quando faz uma refração de um discurso, quando a gente pratica esse ato de refração, por exemplo, a gente leu aqui o Roberto Bolanho, então a gente pode ter discordado do que ele colocou aqui, a gente pode ter concordado. Então, este momento de diálogo nosso com o texto, olha que interessante, esse diálogo que se estabelece com o texto é, na visão do Voloshinov, na visão do Bakhtin também, um processo de refração que nos leva a absorver este conteúdo. Eu absorvo este conteúdo. Aí eu faço a reflexão dele. Essa reflexão seria, digamos, eu estou refletindo, a gente pode usar nessa acepção também. Eu estou refletindo com a minha mente e também estarei refletindo, como se eu fosse um espelho, a refletir esse discurso para todos aqueles que tomarem contato comigo e eu disser algo a respeito. Enfim, eu sou professor de literatura, estou aqui falando com vocês sobre o Roberto Bolanho. Eu estou refletindo toda a minha admiração pela escrita do Roberto Bolanho e avidamente tento convidá-los, né? Tento motivá-los, tento instigar a todos vocês, a todas vocês, para a leitura do Roberto Bolanho, porque eu acho que vale muito a pena. Então, isso que eu estou realizando aqui com vocês é todo esse movimento de refração, de reflexo. Isso está tudo dentro da linguística, isso está tudo dentro de uma perspectiva da análise do discurso e que a gente pode também usar como um elemento aqui para as nossas análises semióticas, que eu acabo assim meio que sendo levado a chamar de intersemióticas, pelo caráter de troca sempre presente, né? Quando a gente toma contato com um texto como esse, do Roberto Bolanho, deixa eu só falar uma coisinha. Eu hoje não vou comentar o texto com vocês, não, tá? Eu vou dar mais um tempo para vocês terminarem a leitura. Eu fiz aqui até a impressão para mim, porque eu estava, eu tenho ele em e-book, né, no Kindle. Eu tenho aqui o Chamadas Telefônicas no Kindle, né, que é o livro de contos do Bolanho em questão, mas eu fiz, eu imprimi, né, porque eu compartilhei esse arquivo em PDF com vocês, então eu vou, para a gente poder ter como, na página tal aconteceu determinada situação, é isso que eu gostaria de evidenciar com vocês amanhã com maior precisão. Eu vou compartilhar agora no Google Classroom, eu vou compartilhar um vídeo de um canal muito interessante. O rapaz não tem colocado muito conteúdo, já tem um certo tempo que ele parou, não sei o que aconteceu, mas é um canal chamado Irene no Céu. Eu acho que ele colocou este nome por conta de um poema do Manuel Bandeira, deve ser o poema que ele mais gosta, enfim. E neste canal ele fez um comentário muito interessante sobre o Roberto Bolanho, e ele fala de um modo geral do Roberto Bolanho, ele coloca ali 3 obras do Bolanho, inclusive eu acho que ele fala, ele fala do Chamadas Telefônicas, eu acho que ele fala assim. Bom, mas ele fala do Bolanho de uma maneira geral, faz uma contextualização de época e também é muito interessante.
e que vai ao encontro daquilo que o Zé Carlos ontem mencionou para nós. Foi muito legal aquela observação do Zé Carlos. Então é isso, aí eu vou colocar para vocês assistirem. Ele tem uma duração de 6 minutos. Então, por favor, assistam. Uma curiosidade, o nome do nosso escritor é Roberto Bolanho, é sem S, porque vocês conhecem o Chaves o Chespirito, né? O Chaves do SBT, que inclusive o SBT parou de passar o programa agora. Não sei se já voltou, mas tinha parado. Então sempre ocorre essa confusão aí de nomes, né? Quando a gente fala Roberto Bolanho, às vezes as pessoas acham que a gente está falando do Chaves. Não, o Chaves é Roberto Bolanhos, Bolanhos, com S no final. O nosso escritor é sem S, Roberto Bolanho. Então guardem isso, é uma informação muito importante. Então, essas questões todas são bem interessantes para a gente poder averiguar o quanto que a literatura ela está se renovando, na verdade. Tem gente que acha que a literatura está morrendo. Tem gente que acha que, por exemplo, baseado em tudo isso que eu falei para vocês, esse apogeu da internet, esse boom das imagens e toda essa facilitação que todo o processo da internet nos oferece, tem gente que acha que tudo isso vai contribuir para um enfraquecimento nosso em termos de procura pela literatura, enfraquecimento que teria uma correlação direta com uma certa, vamos colocar nesse sentido, uma deficiência cognitiva, vamos chamar assim, por que não? Que vai sendo paulatinamente programada, instalada em nós. Caramba, olha como que hoje em dia nós estamos muito mais ligados às séries da Netflix do que a leitura de um romance. Até bem pouco tempo as pessoas estavam procurando os romances, né? A literatura, enfim. E hoje em dia isso tem sofrido um abalo sísmico aí. Isso está sendo meio que... É uma realidade, isso aí eu sou obrigado a concordar. Só que detalhe, eu acho que a literatura ela tem condição de enfrentar isso. Ela tem condição de propor novas possibilidades de renovação e que teriam a ver com encantamento, sedução. O texto literário em si ele já possui tudo isso, mas a forma do livro, como que a forma do livro ela pode também introduzir novas possibilidades de interação para com o leitor. Uma grande novidade é isso aqui, né, gente? O e-book é uma facilidade tremenda, né? Você pode levar isso aqui para tudo quanto é lugar e, enfim, quem gosta de ler adora o Kindle, por exemplo. Eu, no caso, sou apaixonado pelo meu Kindle. A gente pode levar para qualquer lugar e sentar à sombra de uma árvore e se deliciar com a leitura de qualquer coisa. Agora, o fato é, a leitura ela demanda um esforço intelectual, um esforço de atenção. Será que as pessoas elas estão interessadas hoje em praticar isso? Haja vista que nós estamos sendo paulatinamente levados para um campo aí da preguiça e etc. Então, aí o que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo? De que maneira essa preponderância das imagens,
esse assalto das imagens, as imagens que roubam a nossa atenção o tempo todo. De que maneira essas imagens elas estariam sendo usadas de forma a nos prejudicar? Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Ontem, quando eu li o Caeiro para vocês, vejam só. Caeiro, gente. Ô Caeiro. Vamos de novo aqui com o Caeiro, né? O Caeiro, ele vira e fala assim... Olha só que bonito, olha. Sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. Ah, professor, que interessante, ele falou até de Deus, né? Tem gente que diz que todo poeta é ateu e tudo mais, tem gente que fala umas asneiras dessas. Bom, o que aconteceu aqui? Uma suspensão, aconteceu isso, gente, olha, uma suspensão, quando a gente lê um poema, quando a gente escuta a leitura de um poema, existe uma suspensão, uma pausa para refração e reflexão. Ou seja, existe uma desaceleração no mundo. Prestem atenção nisso. Uma desaceleração no mundo, gente. Que coisa maravilhosa. Vamos lá, de novo. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. Ou seja, o Caeiro é um convite total à contemplação o tempo todo. Mas olha que interessante. Através dessas imagens que nos são apresentadas em cada verso é uma imagem que se apresenta. Olha, cada verso é uma imagem. Através da apresentação dessas imagens, ocorre uma, não digo paralisação temporal, mas uma desaceleração. Até quando a gente fala de literatura, das artes de um modo geral, né? Vamos colocar assim, ó, o cachorrinho. Até quando a gente fala da literatura, existe essa desaceleração. Quando a gente fala de cinema, existe essa desaceleração. Quando a gente contempla uma pintura, existe essa desaceleração. Uma fotografia. Hoje, inclusive, é o dia do fotógrafo. Parabéns para todos os fotógrafos. Tenho grandes amigos fotógrafos. Então, a obra de arte faz isso muito bem. Ela tem essa coisa da refração, do reflexo, o tempo todo. Ela joga isso para nós o tempo todo, né? E vou falar para vocês uma coisa, olha que interessante. A gente não consegue estudar, por exemplo,
linguística sem falar de literatura. Aqui. Ontem eu comentei com vocês sobre este livro do Bakhtin. Problemas da Poética de Dostoiévski. É um livro que fala basicamente deste romance aqui, Crime e Castigo, do nosso grande Dostoiévski. Deixa eu ler um trechinho aqui só para fazer uma provocação com vocês. Olha só. Compreende